Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, Daniel, você poderia confirmar? Sim, estão ouvindo, Pode ótimo. começar, Jéssica. Ok, então tá. Boa noite novamente. Meu nome é Jéssica, como o Daniel já me apresentou com muita gentileza. Eu também sou professora do Departamento de História da UERJ e Daniel trabalhamos juntos lá. E agradeço muito pelo convite feito pelo Daniel, a oportunidade de participar desse curso que desde o início foi um grande sucesso, mostrando o quanto a gente tem carência, tem vontade de pensar o ensino de história, principalmente a partir dessas questões que são muito contemporâneas. E parabenizar todos os envolvidos, o Daniel, a Marina, todo mundo que está no suporte, por garantir que o curso aconteça, e vocês que estão aqui participando, motivando os debates. Eu estive na aula junto com o professor, na aula do Daniel, junto com o professor Henrique Gaio, e agora tenho a oportunidade de participar dessa aula e vai ser certamente motivo de grande aprendizado para mim também. Agradeço a oportunidade de compartilhar essa reflexão com o Daniel e com o Abner. Vai ser uma grande alegria. Bom, sem mais demoras, o Daniel sugeriu que a gente conversasse hoje sobre dois temas que têm sido tratados, inclusive por algumas vertentes do movimento progressista, como movimentos políticos, sociais, que poderiam ser pensados como movimentos identitários, né? Os movimentos das mulheres e os movimentos antirracistas, principalmente dos negros e negras na sociedade brasileira. E aí, então, principalmente nessa perspectiva que eu acho muito positiva, né, da disciplina proposta pelo Daniel, que é uma perspectiva propositiva, a gente pensar também projetos, construir agendas, eu gostaria de começar essa reflexão pensando um pouco sobre o que significa lidar com esses movimentos, movimentos de mulheres e movimentos antirracistas, como movimentos identitários. E, inclusive, pensar como isso reverbera no ensino de história, né? Pensando bastante sobre essas questões têm me preocupado, sobretudo porque a gente tem percebido que muitos colegas nossos, pessoas próximas, ou então pessoas que atuam no campo progressista, nos partidos que a gente considera como partidos de esquerda, têm utilizado essa caracterização, né? Dizer que esses movimentos são movimentos que se baseiam em identidades e que, inclusive, seriam responsáveis por dividir a esquerda, por dividir o movimento democrático, e inclusive num momento como esse que a gente está atravessando no Brasil, esses movimentos caracterizados como identitários não seriam nem mesmo muito bem-vindos entre aqueles que propõem a construção de uma pauta mais ampla, em prol da ordem democrática e das instituições democráticas, como esse movimento que se anunciou há algumas semanas atrás como o movimento dos 70%. E aí, nesse incômodo, né, o incômodo de lidar com um movimento que se pretende um movimento nacional, um movimento de junção de forças, a percepção de que emergem ali discursos que tratam movimentos de mulheres e movimentos antirracistas como movimentos identitários, que eu tenho me interessado cada vez mais em entender, né, o que isso pode significar para a gente. E aí eu estava considerando, né, como que essa acepção, ela de alguma forma, ela está muito relacionada à própria história do pensamento socialista, comunista, desse pensamento digamos assim, até mesmo motivado, influenciado pelas ideias de Marx e Engels. Por que eu estou falando isso? Porque vem desse debate sobre o que é ideologia dentro do pensamento de Marx e Engels, a concepção de que a ideologia seria uma falsa consciência, né? Uma consciência deturpada, dissimulada, uma consciência que não estaria de acordo com a realidade, com a verdade
concreta, principalmente das forças que mantêm a vida, né? Por isso, inclusive, que Marx e Engels vão dizer que a consciência burguesa ela é uma consciência ideológica, porque ela mascara as formas de opressão, as formas de exploração, né, da classe trabalhadora. Bom, e aí pensando uma outra vertente, né, na possibilidade de superar essa falsa consciência, que no pensamento marxista a consciência de classe aparece como uma consciência muito mais provável de expressar a realidade tal qual ela é, porque ela seria a maneira como a classe trabalhadora, aquela que é desprovida dos bens de produção, aquela que só tem a sua força de trabalho para garantir a sobrevivência, como essa classe compreende essas relações de trabalho, essas relações de poder e o funcionamento do próprio sistema. Bom, então essa consciência de classe, ela assume quase que o lugar de uma consciência total. Ela é uma consciência totalizante e que daria conta de expressar da maneira mais acabada possível aquilo que é a realidade. Então se torna quase que um totem, né, uma pedra de toque para o pensamento progressista, para o pensamento marxista de maneira mais nomeada, essa noção de que a consciência de classe ela é uma consciência que tem condições mais privilegiadas de se relacionar com a realidade, de expressar a realidade. Bom, tendo em vista essa noção, né, de que a consciência de classe é uma consciência que expressaria a totalidade das nossas questões, decorre dessa perspectiva a própria concepção de que outras formas de consciência seriam consciências que expressariam apenas uma parte, um fragmento da realidade. Então, se a consciência que se coloca no mundo, a consciência do que é o mundo, do que são as relações de trabalho, de poder, são as relações materiais a partir da classe, é a consciência mais próxima da totalidade, outras consciências, como a consciência que pensa as relações desiguais a partir das relações de gênero, das diferenças estabelecidas pelas as interpretações que são dadas para as relações sexuais, assim como a consciência que é produzida a partir das relações travadas a partir do racismo e de preconceito racial, essas consciências elas seriam, então, expressão de uma parte daquilo que é a totalidade, e a consciência de classe ainda seria, digamos assim, mais capaz de dar conta da nossa realidade. Então, a gente percebe de maneira bastante recorrente até, como que dentro do debate progressista é muito comum uma alegação de que a luta mais importante, principalmente num momento como esse que nós estamos passando no Brasil, né, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, com muitas pessoas que se ocupam no mercado informal e por conta da pandemia estão sem poder exercer suas atividades, e toda essa catástrofe econômica que já se colocava desde o governo Temer, né, o fim dos direitos trabalhistas e tudo mais, e que são aguçadas e são agravadas, né, pela ingerência e também pelo direcionamento liberal do governo do Bolsonaro e do Ministério do Paulo Guedes, isso tudo tem levado a um debate bastante complicado entre grupos progressistas, que acaba opondo uma identidade que seria a identidade capaz de responder aos interesses da maior parte da população, principalmente da classe trabalhadora, seria, portanto, essa identidade e essa consciência de classe, em contraponto a uma identidade que diria só sobre uma parte dessa classe trabalhadora, que seriam as mulheres, ou então a população preta. Ora, me parece muito complicada essa proposição, em primeiro lugar, porque há aí, claro, uma espécie de essencialização
dessa identidade de classe, né? Como se essa identidade ela fosse capaz de expressar os interesses da classe trabalhadora como um corpo homogêneo, né? Então tem vários problemas aí. Primeiro, pensar a classe trabalhadora como um bloco monolítico, depois pensar nessa identidade como algo essencial, e certamente o que decorre desse tipo de posicionamento, que é a hierarquização das próprias lutas, não é? Dizer, olha, a luta hoje por redistribuição, por combate à pobreza, ela é mais importante, ela é prioritária em relação a outras lutas que estão expressas em movimentos identitários. Também percebe-se aí o quanto que essa própria concepção de identidade, ela é uma concepção muito fechada, né? Como se os indivíduos eles se manifestassem socialmente, politicamente, só a partir de uma compreensão de si, não é? E tem vários problemas, porque essa concepção de identidade, ela parece que se fecha, ela não é permeável a algumas abordagens que hoje são importantíssimas para a gente pensar as epistemologias feministas e os movimentos antirracistas, como, por exemplo, a categoria de interseccionalidade e o pensamento pós-colonial e decolonial. A categoria de interseccionalidade, ela mostra para a gente o quanto que é importante pensar o lugar, a situação, melhor dizendo, de alguns indivíduos na sociedade, não a partir de uma identidade fixa, de uma identidade imutável, mas principalmente pensando que as identidades elas se atravessam e que os marcadores de opressão se cruzam. Então, se você vai falar da importância de hoje combater problemas como a fome, o desemprego, a pobreza, é importante entender que a maior parte da população pauperizada hoje no Brasil é a população de mulheres. E essa pauperização das mulheres, né, que tem sido chamada até por alguns estudiosos como feminização da pobreza, ela acontece principalmente em relação a mulheres negras. Então é inevitável, junto com esse debate acerca da identidade de classe, entender que a classe ela não é um dado da natureza, né? Ela é uma construção. A classe trabalhadora ela se constitui historicamente, ela tem características sociais que diferem de um lugar para outro, de uma realidade para outra, e na sociedade brasileira a gente vê o quanto que é significativo para entender os problemas dessa classe trabalhadora, entender também as relações sexuais de trabalho, né, divisão sexual de trabalho e o preconceito racial, o racismo estrutural, né, assim como o patriarcado e o machismo estrutural. E a decolonialidade também nos ajuda muito a pensar essas questões numa outra ótica, num outro prisma, porque a partir da decolonialidade a gente consegue entender que, se por um lado as identidades não devem ser tratadas como um dado fixo, natural, né, como uma natureza pré-determinada, a identidade ela também pode se tornar uma informação significativa para entender processos de exploração, de opressão, que são históricos. Né? Então, se a gente pensa que a colonialidade entre os países que são considerados mais desenvolvidos e que se localizam principalmente no norte global, na Europa, Estados Unidos, e a relação com os países que são considerados mais pobres, como os países que se localizam principalmente no hemisfério sul, América Latina, Ásia e África, essa relação de colonialidade que foi proposta a partir dos processos de colonização, ela se estabelece através da racialização dos corpos. Quer dizer, os corpos dos nativos desses continentes foram considerados, foi inventado isso, né? O racismo é uma invenção desse processo de colonização europeia. O racismo é uma invenção europeia. Ele é um problema europeu, efetivamente. E essa invenção, ela teve como principal objetivo a garantia, né, da exploração não só dos territórios, mas dos corpos, da força de trabalho,
da exploração do corpo feminino, bem como. Então, pensar essas relações de identidade, tanto no prisma da interseccionalidade quanto da decolonialidade, traz para a gente uma perspectiva na qual, por um lado, a gente entende que pensar movimentos de mulheres e movimentos antirracistas como movimentos identitários pode ser um problema, porque sugere uma ideia de que esses movimentos sejam representantes de pautas, de interesses que dizem respeito unicamente a mulheres ou unicamente a pretos e pretas, enquanto, em outra medida, a gente percebe que os problemas que assolam a vida das mulheres e os problemas que assolam a população negra são problemas que estão na base de toda a estrutura do sistema capitalista, né? Para um aprofundamento nessas questões, eu sugiro a leitura do ótimo livro Um Feminismo Decolonial, que foi recentemente lançado aqui no Brasil. Ele é de autoria de Françoise Vergès. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha para ver. Tem várias entrevistas da Françoise Vergès que são bastante elucidativas, né, para a gente entender essa relação entre sexismo, racismo e a sustentação do regime capitalista. Ô, Jéssica, se você Oi. puder, perdão, coloca depois, quando estiver falando, você coloca a referência para a gente, por favor, Tá, obrigado. claro, coloco sim. E o pensamento decolonial, em outra medida, lembra para a gente o quanto é importante também não abrir mão, né, dessa identidade para compreender que pensar a identidade de seres que foram racializados e que foi impostos também, foram impostas relações de gênero, é importante para pensar o quanto que a sociedade na qual a gente vive, ela constrói uma série de relações desiguais, de relações de poder, e essas relações vão garantindo que alguns grupos tenham privilégios, como o privilégio da fala, o privilégio da produção de conhecimento, o privilégio econômico, jurídico, etc., e outros sofram processos históricos de marginalização, silenciamento, invisibilidade. Então, já falei pra caramba e acabei não entrando ainda nas questões da teoria do gênero. O que você acha melhor, Daniel? Falo mais um pouquinho ou você vem agora e depois eu volto nas questões mais do artigo? Eu acho que você pode continuar falando, a não ser que você já esteja cansado, mas tá bem fluente, eu tô suave aqui, pode você ter mais tempo ainda. Então tá. Qualquer coisa você me chama. Bom, e aí esse foi o primeiro momento, né, do que eu queria falar. Tem um segundo momento que é de enfrentamento maior dessa questão sobre a teoria de gênero e a invenção de uma ideologia de gênero e como isso impacta no ensino de história. Primeiro, acho importante dizer que o gênero como uma categoria para a historiografia se afirma por volta da década de 1980, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e depois vai chegando no final da década de 80, início da década de 90 também, em outros países, como o Brasil e demais países da América Latina. Antes dos estudos de gênero se estabelecerem, é importante lembrar que na década de 60 o movimento feminista se tornou muito ativo, mulheres indo às ruas para lutar pelos seus direitos, como direitos reprodutivos, direito à educação formal, o direito a discutir ou a legalização do aborto, o combate contra a violência contra as mulheres, enfim. Essa mobilização das mulheres, esse movimento feminista da década de 60, ele foi muito importante porque ele levou até alguns espaços, inclusive até as universidades, a necessidade de discutir uma história, uma ciência que era muito androcêntrica, né? Muito focada na figura masculina. Então, é desse movimento político das ruas que surge uma movimentação mais acadêmica nas universidades, através da formação dos primeiros grupos de estudos de mulheres, e esses grupos vão se institucionalizando, tornando
grupos de pesquisa, laboratório, disciplinas, até que a história das mulheres se torna um campo reconhecido e um campo legitimado, né, de pesquisa e de produção de conhecimento. Isso já na década de 70. Agora, é interessante perceber que mesmo a história das mulheres ter alcançado essa notoriedade e de ter sido compreendida, né, essa reivindicação entre os historiadores, né, a reivindicação é a história que a gente conhece é uma história predominantemente masculina. Então, a gente precisa, a partir de agora, escrever também a história das mulheres, já que essa história aqui é narrada há tantos séculos, é basicamente a história dos homens. Então, essa história, por mais que ela tenha sido importantíssima, né, para mostrar a atuação das mulheres no passado, o protagonismo feminino, para romper com alguns estereótipos, como aqueles que dizem assim, não, mas não tem história das mulheres porque as mulheres só ficavam em casa, então elas não faziam nada. Então, a gente, através da pesquisa, por mais que haja um apagamento muito grande dessa atuação feminina, é possível comprovar as mulheres que rompem com essas barreiras da segregação no mundo privado, rompem com o silenciamento, e que atuam efetivamente na transformação das suas vidas e do seu mundo. Mas ainda assim, esses estudos eles acabam se tornando quase que um nicho, uma história das mulheres feita por mulheres e para mulheres. Vou dar um exemplo bastante prático. Sabe quando a gente está lidando com livros didáticos, principalmente os livros didáticos que nos formaram, penso que a minha geração é a geração da maioria de vocês, e a gente está lendo uma narrativa principal no corpo do texto e em boxes aparecem alguns aspectos de curiosidade ou aspectos adicionais. Geralmente, a atuação das mulheres aparece exatamente nesses boxes. A Camille Cristine, eu não sei se ela está aqui, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre isso na sua monografia e vai dar continuidade a essas pesquisas agora no mestrado. E é importante a gente perceber como que, por mais que esses estudos das histórias das mulheres seja muito eficaz e efetivo, a narrativa historiográfica principal, ela continua sendo uma narrativa que exclui as mulheres e valoriza os feitos masculinos. Então, foi a partir dessa percepção que algumas estudiosas e estudiosos começaram a valorizar não só uma história que busque as mulheres no passado, mas que entenda como se dá uma construção relacional entre o feminino e o masculino. Quer dizer, o que significa o feminino, as funções que são impostas, que são sugeridas, né, todas as expectativas que são criadas em torno do feminino e do masculino em cada período da história. Então, os estudos de gênero utilizam essa categoria primeiro, para se opor a toda forma de conceber o feminino e o masculino que possa remeter à biologia. Né? Pensar assim, que quem tem útero é mulher e que tem pênis é homem. Então, contra esse tipo de abordagem naturalista, biologizante, que os estudos de gênero se colocam, numa tentativa de entender que feminino e masculino não são expressões naturais do sexo. São construções históricas, sociais, que criam identidades. E essas identidades sociais, elas não são simplesmente escolhidas, né? Elas são propostas, em alguns casos, elas são impostas pela sociedade. Então, os estudos de gênero são muito importantes para que a gente possa historicizar essa concepção do feminino e do masculino, entender como que ela se transforma ao longo da história e, principalmente, perceber que ela é passível de mudança. Né? Um estudo que eu sempre gosto de citar, porque eu acho que ele representa bem o que essa categoria pode nos trazer de benefício para o aprendizado da história, é o Caliban e a Bruxa, da Silva Federici. Nesse livro, a Federici faz uma análise sobre as transformações da passagem da Idade Média para o início da Idade Moderna, tendo em vista o fortalecimento do sistema capitalista. E nessas transformações, o que ela percebe é que o controle do corpo feminino é uma peça fundamental para a estruturação do sistema. Então, ela não faz uma história das mulheres, ela está fazendo uma história que, na verdade, é
de homens e mulheres e de todos aqueles que estão envolvidos no processo de formação e consolidação do sistema capitalista. Né? Mas a categoria de gênero é como se fosse uma lente, né? Uma ferramenta de análise que facilita a compreensão dessas relações, porque coloca em xeque a percepção de que sexo é um dado natural. Né? E esse, por exemplo, é um ponto importante para a filosofia da Judith Butler, que vai lembrar para a gente que não só o gênero deve ser historicizado, mas o sexo também. Por isso que a Judith Butler, entre outras filósofas e pensadoras, vai dizer o quanto que a heteronormatividade compulsória, quer dizer, ou melhor, a heteronormatividade ou a heterossexualidade compulsória, ela é também uma característica de imposição desse sistema capitalista, que entende a mulher com essa vocação reprodutiva, que coloca a mulher nesse papel de reprodução da vida, tanto de reprodução no sentido biológico, né, da gestação, mas também como no sentido do cuidado, da manutenção, da rotina, do cotidiano. Bom, então vocês imaginam o quanto que esses estudos de gênero podem trazer para a gente de atribuição para pensar a história. E como eles podem tensionar lugares comuns, ideias naturalizadas e principalmente preconceitos sobre o que a mulher deve ser e que papéis ela deve desempenhar. Acho importante até dizer que a própria categoria mulher é problemática, porque ela acaba sugerindo, né, uma universalidade. É sempre importante lembrar que as mulheres são muitas, atravessadas por muitos marcadores de distinção, de opressão, e que essas realidades têm que ser consideradas também. Apressando um pouco o passo, a ideologia de gênero ela é uma invenção que se opõe diretamente a essa potência dos estudos de gênero. E grupos mais conservadores, principalmente ligados à Igreja Católica e depois também às igrejas evangélicas e neopentecostais, esses grupos vão ver nos estudos de gênero uma ameaça, primeiro, ao lugar tradicional da mulher na sociedade, como mãe, cuidadora e reprodutora, e também como uma ameaça à noção da família tradicional, biparental, a família heteronormativa. E exatamente nesse sentido que foi iniciada uma cruzada contra os estudos de gênero e que teve como um dos marcos a 4ª Conferência Mundial das Mulheres lá em Pequim, em 95. A Sônia Correia, que é uma ativista feminista, cientista social brasileira, que participou da conferência lá em Pequim, ela nos diz, e eu acho interessante a forma como ela pensa a ideologia de gênero, as categorias que ela usa, ela fala do gênero como uma categoria acusatória, do gênero não, da ideologia de gênero, como uma categoria acusatória. Né? Aquele que diz que determinado pensamento é uma ideologia de gênero, ele pretende deslegitimar, tirar a autoridade daquele estudo, dizer que é uma subversão da realidade. E ela também percebe o quanto que a ideologia de gênero tem sido utilizada como código. E eu acho que essa noção de código é muito precisa. Para a gente pensar, por exemplo, o avanço dos partidos mais conservadores, inclusive neofascistas, nesse cenário atual, que usam a ideologia de gênero como uma forma de código para afetar e atingir determinados grupos, né? Então, você fala assim, ideologia de gênero já vem um conjunto de ideias, de preconceitos, ideias dissimuladas, fake news, para usar o termo da moda, e esse código ele acaba agrupando uma série de percepções completamente distorcidas, tanto da realidade quanto do que são os estudos de gênero, mas que ganharam uma grande difusão na sociedade brasileira e em outros países do mundo. E o que isso tem impactado para a gente? Eu tinha mais algumas coisas para falar sobre o impacto disso no ensino, mas acho melhor a gente ir diluindo. Eu acho que tem impactado principalmente na expansão dos projetos ligados à Escola Sem Partido, né? Um projeto que está circulando desde 2004, mas que ganhou muita notoriedade a partir de 2014, principalmente aí no escopo de partidos como o PSL e de candidaturas como a do próprio Jair Bolsonaro.
e principalmente nos planos nacionais, no Plano Nacional de Educação de 2018 e nos planos municipais e estaduais de educação, nos quais o debate sobre gênero foi praticamente excluído, abolido, porque o gênero foi completamente demonizado, né, na esfera desses debates. Então, a gente tem plano nacional, planos municipais e planos estaduais de educação recém-elaborados e que excluem por completo todo esse debate importantíssimo sobre as relações de gênero e os estudos de gênero. É isso, desculpa de ter falado tanto. Saudade de sala de aula. Jéssica, não tem nada que se desculpar, a sua contribuição foi fundamental para a gente, tá? E depois vai ter certamente algumas perguntas, algumas questões que vão no debate que podem complementar aquilo que você tinha pensado em falar, tá? Agora, imediato, eu vou parar a gravação aqui, para facilitar aquela vida, né? Parando,